Nessa noite quero convidar cada um de vocês a abrir as suas Bíblias no texto da segunda epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 5 até o versículo 9. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 9. Nosso tema de hoje, conforme foi divulgado no nosso Instagram, ele não falha nem tarda. Todos já acharam? Então vamos à leitura desses 5 versículos e depois você fica com eles aí na sua mão para poder acompanhar. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por estarmos mais uma vez com a possibilidade de ouvir a Tua voz. E de, através dessa porção das Escrituras, sermos relembrados de algo muito importante para o nosso coração. Nos relembra nessa noite que o Teu Santo Espírito possa aplicar no nosso coração a Tua divina palavra. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na nossa última oportunidade, nós falamos sobre a necessidade de estarmos sempre sendo lembrados acerca do que foi dito a nós e ao povo da dispersão, por intermédio dos profetas e dos apóstolos, quanto à volta de Cristo. Nós não sabemos o dia nem a hora em que Ele vem, mas é certo que a promessa se cumprirá. Nós saímos daqui naquele dia certos disso, até porque Ele não mente e a sua palavra é fiel. Os falsos mestres questionavam o tempo da segunda vinda de Cristo e diziam: desde que Ele falou que viria, nada aconteceu. Ainda mais, alguns daquela geração já começaram até a morrer. E eles não somente colocavam dúvida no coração dos cristãos menos seguros, mas também tentavam desvirtuar a fé de alguns eleitos. Mas há algo que eles esqueceram, e muitos hoje cometem o mesmo erro, de esquecer isso que nós vamos falar hoje. Então nós vamos ver nessa noite que o nosso Deus não falha, que o nosso Deus não tarda em cumprir com as suas promessas. Então, em 2 pontos, nós vamos meditar brevemente sobre mais uma parte desse bloco textual que trata sobre a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Ele não falha. Nós vamos ver que nosso Deus não falha do versículo 5 até o versículo 7. Acompanhe novamente o versículo 5, que diz: mas eles, lembre-se, Ele está falando dos falsos mestres, os que colocavam dúvida no coração dos irmãos quanto à volta de Cristo. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta, a terra, formada da água e pela água. Veja que ele cita 2 vezes: a terra formada da água e pela
água, que são duas coisas diferentes. Então veja só, em primeiro lugar nós podemos perceber nesse texto que o nosso Deus de fato não falha, porque aquilo que Ele quis fazer enquanto da criação, nós vamos perceber que não existe absolutamente nada e Ele fez tudo. Os falsos mestres deliberadamente, ou seja, conscientemente, se esqueceram de que no passado, pela palavra de Deus, ou seja, por sua ordem, existiam céus e terra, e essa foi formada da água e pela água. Para compreender melhor o que significa a terra ser formada da água e pela água, para compreender melhor essa afirmação de Pedro, nós vamos ler Gênesis 1 a 10. E aí você não precisa ir para o texto, porque geralmente está aqui bem pertinho, certo? Nós estamos utilizando a NVI. Então, para que você não saia do texto, você vai acompanhar aqui de lado. O texto de Gênesis 1 a 10 vai nos dizer exatamente o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Está batendo com o que Pedro falou. E ele diz que a terra era sem forma e vazia. E aqui eu abro um parênteses: não havia nada sobre a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Outro parênteses: não havia luz. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas havia águas. Ou seja, essa terra que estava sendo formada só poderia ser formada do único elemento existente: água. E aí Deus disse: haja luz. Lembre-se, as trevas cobriam a face do abismo. E depois que ele diz haja luz, houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. As trevas, a luz ele chamou de dia, e as trevas ele chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Só parando aqui rapidinho, no primeiro dia então, Deus formou o céu e a terra. Lembrando que a terra foi formada da água, onde o Espírito de Deus já se movia sobre a face delas, e ele resolve o primeiro problema dessa terra formada, porque essa terra formada não tinha luz, as trevas cobriam a face do abismo, mas ele diz: haja luz, e houve luz. E não somente ele coloca luz sobre a terra, mas ele também faz a divisão dos períodos do dia. Houve tarde e manhã, a luz ele chamou de dia e as trevas de noite. Passou-se o primeiro dia. Continuando, depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então veja, ele continua essa criação utilizando-se das águas, sendo que agora separadas. Entre elas nós teremos um firmamento que vai separar as águas que ficarão abaixo desse firmamento das águas que ficarão acima deste firmamento. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E ele vai dizer o seguinte: e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, ou seja, abaixo do firmamento, todas essas num só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, ou seja, a terra foi formada pela separação das águas. Não apareceria a terra se as águas não tivessem sido separadas, e essa parte que ficou abaixo do firmamento não tivesse sido juntada em um só lugar, para que aparecesse a parte seca.
E ele diz que assim foi, e a parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Ele projeta é feito pela palavra do seu poder e é sustentado pela mesma palavra. Hoje, se você viajar 120, 125 quilômetros de distância de Campina Grande em direção ao litoral, o que é que você vai ver? As águas juntas num só lugar, ao que nós damos o nome de mar. Mas o mar avança pela cidade? Não. Existe uma parte onde ele é contido, ao que nós damos o nome de terra. Nós habitamos essa parte seca que foi separada. Veja, tudo isso foi feito pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, simplesmente pelo seu comando, o comando criador de Deus. Deus precedeu a história, Ele vem antes da história. Ele não foi criado, Ele é que criou todas as coisas. Os céus e a terra vieram à existência apenas pelo seu comando. Ele criou todas as coisas a partir do nada, por meio da sua palavra. E como hoje nós estamos num culto de missões, eu preciso fazer essa ressalva. Nós temos muitas pessoas que não creem nisso, que não creem que foi Deus que criou a terra, que não creem que pela sua palavra todas as coisas vieram a existir. Então a nossa pregação evangelística não pode se resumir a: meu irmão, Jesus te ama, meu irmão, Jesus tem um plano na tua vida. Nós precisamos ir um pouco mais fundo e dizer: você precisa crer naquele que foi criador de todas as coisas, inclusive, principalmente da sua vida. Temos que bater muito nessa tecla, porque tem pessoas que ainda hoje, no ano de 2023, acreditam que nós viemos de uma explosão, acreditam que nós somos a evolução de uma espécie animal, que talvez, como disse hoje lá na Consciência Cristã o pastor Glênio Paranaguá, lembrando das palavras de Ariano Suassuna: se você der 2 pedacinhos de madeira e der um pedaço de arame, aquele macaquinho, ele não sabe o que fazer com aquilo. Mas a sua criação, Deus deu inteligência, um atributo comunicável dele, para que essa criação pudesse fazer algo produtivo para a glória dele. Com aquele prendedor, você não somente deixa as suas roupas secas no varal, mas se você for como eu, você também faz com que os seus alimentos sejam preservados durante um tempo mais no seu celeiro. Ou seja, existe muita utilidade para a criação de Deus. Mas o versículo 6 nos diz: e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. A mesma água que obedeceu à voz de Deus, o comando de Deus na formação da terra, também obedeceu à ordem do Criador na destruição desta. Vejamos inicialmente o relato de Gênesis, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 11, 12 e 13, e depois o 17 e o 18, preste bem atenção. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. O relato de Gênesis 6, 11, já nos diz isso. Pergunta aos irmãos: a época de Pedro era diferente disso? Não. Outra pergunta retórica: a nossa época é diferente disso? Nós temos visto a olhos nus a corrupção humana e a terra está cheia de violência. A partir disso é que o relato se desenrola, e ele diz: ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra.
De que forma? Versículo 17: eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, totalmente destruído. Por que Deus decidiu destruir a terra? Por conta da corrupção humana, por conta de corações cheios de violência. Como Deus decidiu destruir a terra? Através da água, a mesma que Ele ordenou que formasse a terra. Só que no versículo 18 Ele estabelece um pacto com Adão, uma aliança com Adão, e Ele diz: mas com você, com Adão não, com Noé, mas com você, com Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Portanto, no meio daquela geração perversa, Deus decide destruir a terra com o mesmo elemento com o qual Ele a formou. E a mesma água que obedece ao comando de Deus para a formação da terra, é a mesma água que vai obedecer ao comando de Deus para destruir essa terra. Quantas pessoas vão ser preservadas? 8. Noé, sua mulher, seus filhos Sem, Cã e Jafé, e as suas respectivas mulheres. Fora isso, os animais que foram ordenados por Deus. Nesse momento, Deus fala acerca da sua intervenção no mundo corrompido. Lembre-se que na última meditação eu falei que os falsos mestres desacreditavam da vinda de Cristo, dizendo aos eleitos que Ele estava demorando, e dizendo, na verdade, sabe por que Ele não está voltando até hoje? Porque Ele não vai vir. E se Ele não vem, vocês estão esperando em vão. E se vocês estão esperando em vão, vocês estão perdendo o tempo de aproveitar a vida. Com isso, eles estavam levando aqueles irmãos a pensar o quanto eles poderiam desfrutar de forma desenfreada e de forma desordenada da criação de Deus. E não era isso que Ele intentava quando criou as pessoas, quando criou os seres humanos. Ele não criou para que eles simplesmente desfrutassem do melhor dessa terra, sem observar a grandeza dessa criação, a magnificência de Deus pela sua palavra, ter feito todas as coisas. Ele intervém no mundo, Ele não está alheio às coisas que acontecem. Os falsos mestres podem até dizer isso para tentar aplacar a culpa da sua consciência, mas nós sabemos que Ele vem, e Ele vem para julgar. E quando Ele vier para julgar aqueles que estão em sua corrupção, que estão mortos em seus delitos e pecados, não somente serão julgados, mas serão condenados eternamente. Totalmente contrário àqueles que estiverem de posse dessa palavra, buscando lutar dia após dia contra o pecado, fazer a vontade de Deus, se conformar à sua palavra, para assim receber a vida eterna. Então, nesse momento, Deus fala acerca da sua intervenção no mundo corrompido. Ele trouxe destruição de todos pela água, com exceção de Noé e da sua família. Agora preste atenção à cronologia do dilúvio. A gente vai agora para Gênesis 7. Continue acompanhando a partir do versículo 4, do 4 ao 6. Deus diz assim a Noé: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Presta atenção. Quantos dias Deus deu para que Noé juntasse todos os animais e a sua família para entrar na arca? 7 dias. E ele disse que durante 40 dias e 40 noites as águas começariam a cobrir a terra. Então nós temos aqui 47 dias.
E aí o versículo 10 até o versículo 12. Depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. O que Deus fala é real ou não? Ele disse que em 7 dias começaria a chover. Começou. Depois ele vai dizer o seguinte: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias. Eu acabei de falar que eram 7 dias para ele juntar todo mundo e 40 dias para começar a chover. Então Noé tinha 600 anos, agora ele tem 600, 1 mês e 17 dias. 1 mês e 17 dias, meus irmãos, dá quantos dias? 47. Deus está correto ou não está? Tá, matemática está funcionando. Não precisa nem a gente ter feito curso de exatas. Por enquanto está dando para fazer o cálculo. Vamos lá. Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram. Me diga uma coisa: profundezas, vem de cima ou vem de baixo? De baixo, ou seja, as águas que estavam abaixo do firmamento, abaixo do céu, começaram a tomar a parte seca chamada terra. Primeiro ponto. E as comportas do céu se abriram ao firmamento, ele chamou de céu. Ou seja, agora as águas que estavam acima do firmamento, as comportas do céu, começam a descer sobre a terra. Vinha água de baixo e vinha água de cima, para que acontecesse a destruição. Porque se viesse só água de baixo, alguém poderia subir para as mais altas montanhas e tentar se escapar. Se viesse água somente de cima, alguém poderia descer a algum nível subterrâneo para também escapar. Mas a água vinha de baixo, das mais profundezas, jorrando, e as comportas do céu se abriram. A chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites, assim como ele tinha dito a Noé. Versículo 17, vamos seguindo. 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. E o que eu acho mais fantástico do relato do dilúvio: as águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. Lembra da tempestade? Que todos no barco começaram a se atemorizar e disseram: Senhor, o Senhor não se importa que a gente venha morrer? O Senhor está aí dormindo na proa do barco? Nós vamos morrer. Era só chuva. E o barco começou a balançar. Até as criancinhas já sabem disso, né? O barco balançou, o barco balançou. Só que quem estava ali, talvez eles tenham perdido de vista, era o Senhor dos ventos. Era o Senhor que, pela sua palavra, pegou a água e formou a terra. Nós precisamos continuar confiando, crendo nessas pequenas, mas preciosas e fundamentais verdades. A água pode vir de baixo, pode vir de cima, mas se Ele determinar que a arca vai flutuar, ela vai flutuar na superfície da água. Não interessa o tamanho da chuva, interessa que quem mandou fazer a arca continua cuidando de tudo. As águas dominavam cada vez mais sobre a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. A nossa mente é muito limitada para chegar nisso. Mas ontem eu estava pensando e compartilhando com a Angélica, eu dizia: a montanha mais alta que a gente conhece é o Monte Everest. São 8.898 metros. As águas cobriram todas as altas montanhas. Imagina aí, quase 9 quilômetros de coluna d'água. Só para que você tenha uma noção, eu já trabalhei na Cagepa, e a gente sabe que sem bomba d'água, um prédio pode ser abastecido até o 3º andar. Por quê? Porque a pressão da água que vem nos canos da nossa rua sobe até 20 metros.
por gravidade. Então veja, a água que vem, que muitas vezes você liga a torneira e se assusta porque a pressão é grande, só dá 20 metros. As águas que Deus mandou, a pressão não era grande, era enorme, deram mais de 9.000 metros. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Você pegava 4 vezes praticamente a minha altura, coloca 3 pessoas acima de mim aqui, era água por cima da montanha. Eu não consigo nadar em 7 metros de profundidade, só isso já era o suficiente para que eu me afogasse, mas as águas subiram 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, óbvio. Aves, veja, as aves que estavam no nível talvez das montanhas, foram atingidas pelas águas e pereceram. Os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade, acabou tudo. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como animais grandes, os animais pequenos, que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Por quê? Porque Deus tinha estabelecido uma aliança com ele, e a aliança de Deus não pode ser quebrada. A sua palavra é digna de aceitação. Se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. As águas prevaleceram sobre a terra 150 dias, 5 meses, e tome chuva, e as águas não desciam, até que no capítulo 8 vai dizer que Deus se lembrou de Noé e soprou pequeno vento, e as águas começaram a baixar. Os ímpios, os falsos mestres, deliberadamente deixaram de lado a lembrança desse juízo pelo dilúvio. Eles diziam que não haveria mais juízo sobre a terra, porque aquele que disse que viria tinha mentido. Ele não vem coisa nenhuma, está demorando demais. Cadê? Onde está a vinda do rei de vocês? Ele disse que viria, mas até agora vocês estão esperando. Como eu falei na outra meditação, eles esperavam há pelo menos 30 anos. Nós já estamos há quase 2000. Sabe qual é a nossa diferença para aqueles falsos mestres? Nós não deliberadamente esquecemos do juízo do Senhor. Nós lembramos, nós confiamos e nós esperamos por esse dia, porque sabemos que vai ser um dia de juízo para muitos, de condenação para muitos, mas para nós vai ser o dia de receber a recompensa das suas mãos. Deus verdadeiramente puniu o povo corrompido no passado, e de forma total. O texto é bem claro: tudo o que tinha fôlego de vida foi exterminado da face da terra. Mas houve também destruições parciais provenientes do Deus santo e justo. Pedro já nos lembrou em outros capítulos das suas epístolas acerca de Sodoma e Gomorra. Destruições parciais, juízos parciais. Em outros momentos, o povo de Deus, também não arrependido dos seus maus caminhos, foi derrotado em batalhas. Por quê? Juízo de Deus, parcial, mas juízo de Deus. O povo foi feito cativo. Por quê? Porque não obedeceu a Deus. Ninguém pense que Deus está tardando o seu julgamento, e talvez que esse julgamento não ocorrerá. Já aconteceu uma vez, e é certo que novamente vai acontecer. No versículo 7 do nosso texto, ele diz: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios.
Então, a partir do versículo 7, Pedro começa a dar alguns detalhes desse novo julgamento. Ele não vai ser com água, mas ele vai ser com fogo. Quais os objetivos? Qual o objetivo principal desse fogo? Ele diz no final do versículo 7: guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O que ele disse na época de Noé? O mundo estava corrompido, cheio de violência. O que ele decidiu fazer? Destruir todos os ímpios, e preservou os seus, a família de Noé. O que ele está dizendo aqui novamente? Que pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo. Ou seja, a mesma porção de pessoas criadas por Deus, mas que têm se manifestado ímpias, cheias de violência, corrompidas em seus corações, em seus caminhos, serão guardadas para o dia do juízo. E o que eles vão receber? A gente já falou sobre isso. O que o falso mestre recebe? Destruição, condenação. Não tem outro caminho. Então ele está dizendo, o objetivo desse fogo é a destruição dos homens ímpios. Quem é o ímpio? O ímpio é o que se recusa a abandonar o pecado e viver justamente como Deus ordenou. O que é que nós falamos semana após semana? O que é que nós pregamos ano após ano? Que o crente tem que abandonar o pecado, que o crente tem que viver em santidade, que ele precisa ser diferente do ímpio. Ele continua pecador, mas ele precisa lutar contra o pecado. Ele não é perfeito, mas ele busca ajuda no Deus que é perfeito. E esse Deus, na sua fraqueza, vai aperfeiçoando o seu conhecimento desse Deus, para que ele sempre se mantenha pequeno e dependente, e para que esse Deus, que é grande e poderoso, possa atuar por meio dele e dentro do seu coração, mudando tudo aquilo que não o agrada, transformando o seu viver para que ele viva para a inteira honra e glória do seu Senhor. Para quem é de Jesus, para quem foi justificado na cruz, não há motivo para temer o dia do juízo do Senhor. Esse é um dia para ser alegremente ansiado por nós, pecadores remidos, pecadores justificados. Mas para quem não é de Cristo, é hora de acordar, porque o Senhor não falhará no seu julgamento. Eu acho que ficou claro que Deus não falha, mas agora deve ficar claro também que Ele não tarda. Versículos 8 e 9, Ele diz: não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Justamente por sabermos agora que Ele não falha, nem falhará, não falha o Deus a quem nós servimos, em quem nós depositamos a nossa confiança, nós podemos também ter a certeza de que Ele não tarda. A ideia deles era passar para o coração daqueles irmãos, como hoje ainda somos também atingidos por essas palavras, de que Deus parece que se esqueceu de voltar, parece que esqueceu de mandar Jesus vir à terra novamente. Parece que Ele vai tardar. E o que é que as pessoas dizem? Ele tarda, mas não falha. Bom, eu já disse que Ele não falha, mas agora eu vou dizer que justamente porque Ele não falha, Ele também não tarda. Ou seja, o seu tempo não se mede como o nosso. Ele não está demorando coisa nenhuma. O tempo de Deus é perfeito, como tudo nele é perfeito. Deus não se rege por ampulheta. Eita, a areinha está começando a ficar escassa, vai acabar o tempo, eu preciso mandar Jesus voltar. É isso? Não. Ele não se rege pelo relógio. Ele não se rege por cronômetros. Ele é o Senhor do tempo. Ele controla o tempo como Ele quer. Ele não é limitado pelo tempo. O versículo 8 nos aponta para essa realidade, trazendo-nos essa ideia de que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e que 1000 anos é como um dia.
Eu não estou querendo dizer literalmente, nem Pedro quis dizer literalmente, que os 2000 anos que se passaram são 2 dias na mente do Senhor. Mas ele está querendo dizer que para ele o que vale não é o cronos, o tempo que nós estamos acostumados a nos reger por ele, 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Para ele nada disso importa, porque ele tem o Kairos, é o tempo dele, é do jeito dele, na hora determinada por ele, antes de tempos eternos. Ele não se preocupa, ele não se aflige, isso não causa agonia ao coração de Deus, porque as voltas no ponteiro estão sendo dadas, como se ele precisasse correr para cumprir a sua promessa. Pedro diz isso aqui no versículo 9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Meus irmãos, se ele não tem problema nenhum com a passagem do tempo, então ele está demorando. Ele não tarda em cumprir a sua promessa. A sua promessa será cumprida no tempo certo. É impressionante como são as coisas. Essa semana eu estava assistindo a entrevista de um narrador esportivo, e ele contava que no ano de 2008 ele era agnóstico. Ele é bem famoso hoje, ele narra a NBA, e ele contava: eu era agnóstico em 2008 e eu estava começando o relacionamento com a minha atual esposa, e a minha esposa, na época, namorada há 3 meses, teve um AVC, e era o tempo em que estava chegando o teste para uma grande emissora esportiva. Mesmo com a cabeça longe do trabalho, ele fez esse teste, e ele passou no teste. Só que ele passou 4 meses com ela em coma no hospital, indo todos os dias, ele e o pai dela. E ele contava que veio o ano de 2009, o fato do AVC dela foi outubro de 2008, e muitos de vocês devem se lembrar que em 2009, praticamente o mundo todo passou por uma grande recessão econômica. A gente teve uma grande dificuldade com relação à comercialização no mundo todo, e as moedas se enfraqueceram, e foi difícil manter todo mundo nos seus postos de trabalho. Ele recebe uma ligação daquela emissora e diz: olha, infelizmente você foi até aprovado, mas a gente não vai poder te contratar porque a crise chegou, e a gente não tem mais orçamento para colocar mais um narrador na nossa equipe. Ele poderia dizer assim: não era para ser. Lembrem-se, ele era agnóstico. Passam-se 3 anos. 3 anos. A reabilitação da sua esposa começa a funcionar, e ela tem algumas sequelas, mas passa a ter uma vida mais normal, uma vida que ele não precisaria estar com tanta assistência assim junto a ela. Eles morando agora em Belo Horizonte, eles são de Divinópolis, e a oportunidade era em São Paulo. Durante aqueles 3 anos ele não tinha condição nenhuma de sair de Minas Gerais para São Paulo para trabalhar. Ela precisava dele, e ele estava lá, mas o emprego numa rádio pequena naquela localidade não dava a ele a condição financeira que ele tanto necessitava. 2011, véspera de um ano de Olimpíadas. Para quem não se lembra, a grande emissora que transmitia as Olimpíadas em 2012 não transmitiu as Olimpíadas de Londres. Outra emissora em TV aberta transmite e racha os direitos de transmissão com aquela emissora que ele tinha feito o teste. Tinha pouca gente porque eles não tinham contratado ninguém, mas eles precisavam fazer a transmissão em loco, agora com mais pessoas. A crise já tinha passado, abre-se um novo concurso. O que ele faz? Sai de Belo Horizonte, vai para São Paulo e faz o teste de novo. Agora, sem a cabeça estar mais preocupada na esposa, ela já está recuperada.
Ele faz o teste e ele passa de novo. E ele diz que não tinha outra forma de perceber aquela situação toda a não ser pensar: era o tempo de Deus. Naquele momento, 2008, não era o tempo de Deus para a minha vida. Aconteceu uma tragédia, eu precisava estar lá com ela, dando assistência. Mas enquanto todos diziam: não tem mais oportunidade, o cavalo selado passou, você perdeu, Deus traz a oportunidade de volta. E Ele passa de novo. Agora é o tempo de Deus. Meus irmãos, isso acontece com a gente. Ele hoje crê que existe Deus, mas a gente não precisou passar por algo tão trágico para perceber que Ele de fato é. Não simplesmente existe, porque de fato Ele não existe porque não foi criado, mas Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o que governa as nossas decisões, Ele é o que traz as oportunidades para as nossas vidas, e faz com que elas venham 2, 3, 10 vezes, até que seja o seu tempo determinado, para que a gente abrace elas. Não tarda o Senhor na sua promessa. Se Ele diz que vai lhe dar, se de fato foi Ele, descanse. Pode demorar 20 anos, para a gente demora, para Ele foi no dia certo. Não se esqueça, para Ele não interessa se são 1000 anos ou um dia, a palavra dele se cumprirá no tempo determinado. Deus não está demorando com relação à vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Antes Ele é longânimo. Ao contrário, versículo 9, continuando: Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aqui a gente poderia ter uma oportunidade para dizer-se que todas as pessoas do mundo seriam salvas. Calma, a gente vai explicar isso bem direitinho. Ele é longânimo, Ele não quer que nós pereçamos, mas cheguemos ao conhecimento da verdade, porque chegando ao conhecimento da verdade, essa verdade nos liberta, e libertos, nós temos condição de nos arrepender dos nossos pecados. Está tudo conforme o plano eterno de Deus. Deus é eterno e não está sujeito ou limitado com relação ao tempo. Como eu já falei, Ele é Senhor do tempo. E a paciência do Senhor é para com todos. Que todos é esse? Todos os eleitos. Esse todos aqui não são todas as pessoas da terra. Veja o seguinte: eu comecei falando do juízo que os falsos mestres esqueceram, que já aconteceu na época de Noé. Quem foi morto com o dilúvio? Todos que nas suas narinas tinham fôlego de vida, exceto aqueles que tinham uma aliança firmada com Deus, Noé e sua família. Quem serão aqueles que receberão a condenação eterna, por merecimento? Todos, com exceção daqueles que têm aliança com Deus. Mudou? Não mudou. Quem tem aliança com Deus? Os que foram eleitos antes da fundação do mundo. Os que foram criados e salvos e justificados, regenerados e mantidos para o louvor da sua glória. Aparente demora é para que os seus filhos, para que o seu povo de propriedade exclusiva, como ele falou na primeira carta, capítulo 2, versículo 9, possa ser reunido perante ele.
é para que o povo de toda raça, tribo, língua e nação seja reunido diante dele. Tem 3 textos que vão nos ajudar, e nós vamos finalizar aqui, mas esses 3 textos vão nos ajudar a expandir a compreensão que a gente tem a respeito disso, que Deus não demora, mas que a sua paciência, a sua longanimidade, é para que de fato todos os eleitos possam se achegar a Ele. João 6, 37 a 39. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Jesus não perderá nenhum dos que o Pai lhe deu na eternidade, ou seja, Jesus não perderá nenhum dos eleitos. Todos os eleitos irão a Jesus, e Ele não lhes rejeitará. A paciência do Senhor é destinada a eles. João 6, 44, 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Como os eleitos irão em direção a Jesus? Nós entendemos pelo primeiro texto de João 6, do 37 ao 39, que a paciência de Deus é para os eleitos, esses que não serão rejeitados, porque irão até Jesus. Mas como irão até Jesus? Impulsionados pelo próprio Deus. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então o eleito só vai até Jesus porque Deus o atrai. Eles vão ouvir do Pai e aprender dele, a fim de ir até Cristo. Como é que vem a fé para ir até Cristo? A fé vem pelo ouvir. Eles vão ouvir e vão aprender, e aí eles vão até Cristo. Daí a importância da nossa pregação. A gente está falando da volta de Cristo, e isso é totalmente missionário. Parecia que o texto iria falar para a gente somente sobre o tempo da volta dele, mas estamos falando da necessidade de sairmos pregando para que pessoas não pereçam, porque ele vem, e se essas pessoas não o conhecerem, e não ouvirem, e não aprenderem dele, perderão suas vidas eternamente. Mas é fato que todos aqueles que são eleitos irão ouvir, aprender e ir até Cristo. E indo até Cristo não serão rejeitados, mas serão ressuscitados no último dia. O último texto para que a gente feche, 1 Timóteo 1, do 15 ao 17. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior ou o principal. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Através daquele homem, Deus demonstrou a sua paciência, usando-o como um exemplo para que aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Veja só, quando Jesus aparentemente demora, quando Deus aparentemente demora em finalmente enviar novamente seu Filho,
Alguém como Paulo, alguém como Timóteo, alguém como eu, alguém como você, é atraído pela pregação do Evangelho. E a partir do momento que nós somos atraídos pela pregação do Evangelho, a nossa vida muda. E aquelas pessoas que diziam que nós não tínhamos qualquer conserto, além de ficarem boquiabertas, quebram a cara, porque o conserto vem de Cristo. E Ele mostra a sua grandeza em nos transformar, e a sua paciência em ter nos deixado até aquele momento fazer o que bem entendíamos, mas no momento certo, antes que nós perecêssemos, Ele nos atrai para si. E as pessoas percebem, Ele foi paciente. Não era o tempo daquela pessoa perecer e morrer eternamente. Se eu ainda não morri, Ele está sendo paciente comigo. Talvez aconteça na minha vida o que aconteceu na vida dele. Jesus demonstra toda a grandeza da sua paciência e usou Paulo e nos usa como exemplo para aqueles que nele vão crer para a vida eterna. Deus é paciente para que outros como nós possam ouvir a palavra. Todos serão ensinados. Ninguém vai ficar sem ouvir o nome de Cristo. Talvez hoje você fale para alguma pessoa: você conhece Jesus? Aí ela vai dizer assim: não, nunca ouvi falar nessa pessoa. Quem é ela? A gente às vezes acha que não, mas tem muitas pessoas que nunca ouviram falar no nome dele. Mas Ele é paciente para que outras pessoas escutem esse nome, creiam no seu Filho de forma salvífica e recebam a vida eterna. Por isso o versículo 17 termina, e aqui nós também terminamos. A esse Deus que não tarda em cumprir a sua promessa, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém.